Fala meu povo, hoje sexta-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Já vamos começar esse conteúdo porque tem muita coisa importante pra gente falar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o time que vai encarar a equipe do Fortaleza. Temos novidades na lista de relação, vou passar isso pra vocês também, já antes do pré-jogo. E também vamos comentar sobre a sequência do Bahia agora, importantíssima para o Campeonato Brasileiro. Eu vou explicar a vocês o motivo. Vamos falar também sobre o Cicinho, porque foi o escolhido hoje para dar a coletiva, na sala de imprensa do CT Evaristo de Macedo. E como vocês sabem, geralmente quem dá a entrevista antes da partida acaba jogando. Vou explicar essa situação e essa história para vocês no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. Peço também que você se inscreva aqui para ajudar a gente a chegar a 5 mil inscritos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam menos de 800 pessoas para isso, tá muito perto e eu conto muito com o teu apoio, tá bom? Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e já vamos começar esse vídeo, meu povo, pra gente não perder tempo falando, sobre o Bahia e Fortaleza, sobre a retomada do clube agora no Campeonato Brasileiro. Depois de 11 dias parado, somente treinando, o Bahia vai voltar a campo a disputar uma partida de Brasileirão e na Fonte Nova, coisa que não acontece há mais de um mês. Jogo importantíssimo por si só, é um clássico nordestino, um jogo super difícil, super pegado também, nos últimos anos vem se criando essa rivalidade contra a equipe do Fortaleza, junto com o Bahia são as duas melhores equipes hoje do futebol nordestino e a gente vai ver esse duelo novamente na Fonte Nova, novamente na temporada, novamente no Campeonato Brasileiro. E essa sequência que o Bahia terá pela frente de Fortaleza em casa, depois Criciúma fora e Flamengo fora, será super importante para a equipe até aqui no Campeonato Brasileiro. Vocês já estão cansados de saber que o objetivo do Bahia é tentar se manter o mais alto possível na tabela, conseguindo consecutivamente uma vaga na Libertadores. Mas aquele papo que a gente deu ontem aqui, falando sobre o campeonato se oferecer para o Bahia precisa agarrar essa oportunidade. E agora a gente vai ter uma prova, justamente para a gente ter, a prova assim, a gente vai ter uma disputa, para a gente saber se o clube vai ter condições de tentar pelo menos se manter entre os 3, 4 primeiros, pelo menos até o final do primeiro turno. O Bahia encara o Fortaleza aqui agora na Fonte Nova, é um jogo super difícil, super complicado, mas acessível. O Bahia está 100% na Fonte Nova até aqui. Joga depois contra o Criciúma fora, novamente, jogo complicado, o adversário lá é chato. É um adversário que o Bahia já venceu inclusive, só que vem em crise, o Bahia pode sim conseguir mais um triunfo lá, por que não? Para depois enfrentar o Flamengo, que o Bahia já pode chegar nessa partida líder se fizer o seu papel nessas duas próximas rodadas. Porém, a chance do Flamengo também pontuar é muito grande. Esse jogo do Bahia e Flamengo no Maracanã, daqui a 3 rodadas, pode ser o grande jogo até aqui do Campeonato Brasileiro, pelo menos no primeiro turno. Então, para o Bahia começar bem essa sequência de 3 jogos até aqui, que pode terminar na liderança do time no Campeonato Brasileiro, ela é muito importante. Por mais que o campeonato, nesse momento, não seja de título, o objetivo não é ganhar o Brasileirão internamente, você se manter no topo da tabela é super importante. Ainda mais mostrando para todo mundo, em provas difíceis como é o Fortaleza, como é o Flamengo, que a gente tem capacidade de conseguir conquistar pontos que talvez em outros campeonatos a gente não conquistasse. Eu olho muito assim, para 2023. Se a gente observar o quanto de jogos em que o Bahia deixou de pontuar, talvez por uma qualidade maior dos seus jogadores, talvez por um momento melhor, ou por um sistema melhor, cara, são muitos pontos. Eu me lembro muito bem do jogo contra o Corinthians aqui na Fonte Nova. O Bahia empatou por 0-0, mas criou bastante, mas não conseguiu ter eficiência necessária para colocar essa bola no fundo da rede. Neste ano de 2024, a gente já mostrou que está conseguindo pontos difíceis, que no final do campeonato vão fazer a diferença para o clube, seja para brigar no topo da tabela, ou seja para conseguir uma vaga na Libertadores. A gente venceu a equipe do Botafogo fora de casa. Em outros anos, talvez a gente não conseguisse aquela virada, talvez o empate já era o suficiente, ou talvez o time nem conseguisse chegar a trazer pontos de lá. A chegada do Carlos de Pena também é um fator importante, A qualidade no banco de reservas é um fator importante. Você ter jogadores no banco que saiam e que ajudem a resolver ou manter o esquema de jogo é super importante. Até você dar qualidade para o time para conseguir construir jogadas como foi o do segundo gol contra a equipe do Botafogo e tantos outros até aqui na temporada. Talvez se a gente não tivesse um Cauli, aquela virada no jogo contra o Fluminense não aconteceria e já seriam 2 pontos pelo caminho. Todos esses pontos que a gente talvez em outros anos deixaria pelo caminho, o Bahia vem conseguindo conquistar, por isso está na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar do que aconteceu hoje lá no CT Evaristo de Macedo. O Cicinho foi o escolhido do dia para dar a entrevista coletiva lá na sala de imprensa. E vocês sabem o que é que isso acontece. Quem acompanha o nosso pré-jogo aqui sabe muito bem. E geralmente, seguindo a tradição ali no futebol, isso não acontece aqui no Bahia nem no Brasil, acontece no mundo todo. Geralmente o jogador que dá entrevista coletiva antes da partida, um dia antes ou no mesmo dia, acaba jogando. O caso do Cicinho é muito curioso, porque até aqui, do Rogério Ceni comandando a equipe, todos os jogadores que foram um dia, 2 dias antes da partida
para a coletiva lá no CT, acabaram sendo titular. O caso do Cicinho, eu acho que pode ser a primeira que isso não vai acontecer, pode ser a grande novidade. Durante toda a semana a gente repercutiu aqui de que o Gilberto seria o titular. Eu repercuti, o Globo Esporte, todos os outros jornalistas, todos os outros meios de comunicação que falam do Bahia também postaram a mesma informação, porque é o principal candidato para essa vaga. É o cara que tem mais qualidade, é também experiente, assim como o Cicinho e o Santiago Arias, e ano passado era o titular, enfim, teve alternou entre bons e maus momentos. É um jogador importante, um jogador de nome, como a gente costuma dizer aqui na Bahia, e que pode ser muito importante, né, para o Bahia nessa ausência do Santiago Arias, se tiver num bom nível. Porém, o Cicinho foi para a coletiva. Então, o Rogério, eu acredito muito que esteja tentando despistar ou tentando criar uma confusão, obviamente, até no próprio treinador do Fortaleza, o Vojvoda, tentando esconder de alguma maneira quem será o titular ou não. Eu acho muito difícil que o Cicinho ganhe essa vaga, mas não descartaria. Inclusive, ele foi para a coletiva. Eu acho que o Cicinho melhorou muito, tá? Desde que ele chegou ao Bahia, desde 2023, o Cicinho vai evoluindo bastante. Fisicamente, ele é outro jogador. Não sou eu que estou dizendo. O próprio Rogério Ceni, os próprios preparadores físicos do Bahia também falam. O Cicinho, quando chegou aqui, estava muito abaixo, além do rendimento também que não acompanhou. A partir do momento que acho que o banco fez bem para ele, né? Esse momento fora, esse momento da saída dos holofotes, acho que é importante para qualquer jogador. Eu costumo dizer que futebol é 60% mental. O jogador precisa estar bem com a mente para poder ter confiança, executar bem, né? Ter um bom desempenho, ter uma boa performance. E o Cicinho, desde que chegou ao Bahia, sempre foi um dos principais alvos da equipe. Com razão, assim, o desempenho do Cicinho era muito abaixo na temporada passada e ele ficava sempre muito exposto, ele sempre estava nos holofotes da torcida, da imprensa, de todo mundo. Eu acho que faltou um maior cuidado com ele. Então, ele reconhece isso, ele falou isso na coletiva, ele reconhece esse momento abaixo, porém disse que está pronto para lutar pela titularidade junto com o Gilberto. E eu acredito que realmente esteja. Por mais que eu acredite que o Gilberto hoje é o principal candidato para assumir essa vaga. Eu quero saber de você agora, o que é que você acha disso? Se o Cicinho realmente está pronto para lutar por essa vaga na lateral direita ou se o Gilberto é de fato o grande titular do Bahia, inquestionável, e o Cicinho tem que correr por fora. O Cicinho que inclusive faz a lateral esquerda também. Ele chegou a fazer alguns jogos até aqui em 2024, atuando no lado esquerdo do campo. Ele mesmo revelou na coletiva que ele já cumpriu essa função em alguns outros momentos da sua carreira, inclusive antes de vir para o Bahia, no Ludogorets da Bulgária, lá quando ele atuou pela Liga Europa, uma competição muito complicada, muito difícil, assim como o Campeonato Brasileiro, e o Cicinho foi o grande titular da equipe naquela posição. Ele já fez essa função aqui no Bahia, no início da temporada, né, com as ausências do Luciano Juba, com a ausência do Rian machucado e com a não chegada do Iago no início da temporada, ele acabou se aventurando em alguns jogos por lá, principalmente no Campeonato Baiano, e foi bem. Mas agora a gente sabe que é diferente, né? O nível a qualidade, né, de desempenho é muito maior e talvez ele precise ainda ter minutos para poder mostrar se está apto ou não para lutar por essa vaga. É por isso que eu acho que o Gilberto deva ser o grande titular, sabe? Porque o Gilberto já tem grandes minutos até aqui em grandes jogos. E apesar de não ter um saldo tão positivo assim com a torcida do Bahia, a gente sabe do potencial e da qualidade do Gilberto. Quem acompanhou ele no Benfica, assim como eu, sabe muito bem do que eu estou falando. Para o nível de futebol brasileiro é um nível alto, para o nível do futebol europeu o Gilberto oscilou bastante. Porém, no momento que o clube mais precisou dele lá em Portugal, ele estava pronto para ajudar. No momento que todo mundo queria ver ele fora lá de Portugal, assim, na primeira temporada dele, na segunda ele conseguiu dar a volta por cima e foi muito bem no Campeonato Português. Inclusive, ele, como eu comentei com vocês, né, no vídeo de ontem, o Gilberto chegou a fazer parte da lista do Tite, né, na pré-lista dos jogadores convocados para a Copa do Mundo. A gente vive uma crise hoje na posição dentro do futebol brasileiro, eu acho que até do futebol internacional. Difícil a gente ver grandes nomes nas laterais, principalmente na lateral direita. No futebol brasileiro, talvez o último tenha sido o Daniel Alves como atleta, e depois dele, talvez mais ninguém, né? A gente alterna entre Danilo, da Copa foi Danilo, Éder Militão, o próprio Daniel Alves que chegou a fazer então essa função, e o Gilberto acabou ficando de fora. Mas enfim, não deixa de ser uma grande opção, não deixa de ser um grande nome que pode sim nos ajudar desse momento que o Santiago Arias está fora para disputa da Copa América. Muito provavelmente ele vai ficar com a seleção colombiana para disputa dessa competição, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei. Não se esquece de se inscrever também, é muito importante. Se você assistiu o conteúdo até aqui, eu tenho certeza que você gostou muito. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!